Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Catiúcia na área mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje a gente vai compartilhar com vocês a história do Gustavo. Ai, tô muito feliz a gente poder contar uma história de menino aqui, né? Geralmente a gente fala somente de meninas, então hoje a gente vai conhecer o Gustavo. Bora conhecer ele um pouquinho? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Estou aqui a convite da Catiúcia para poder estar passando um pouquinho da minha experiência sobre a cirurgia bariátrica. Bom, como eu já disse, meu nome é Gustavo, eu sou professor universitário, sou mineiro de Uberlândia, sou casado, tenho 5 anos de cirurgia bariátrica, fiz minha cirurgia bariátrica em março de 2016. Fiz ela pelo meu plano de saúde, ou seja, ela foi particular, e a técnica que eu fiz foi a bypass em Y, se eu não me engano. Mais uma vez, muito bem-vindo, Gustavo. Realmente é muito bom pra gente ter você aqui, sabe? Contar histórias da boca de um menino vai ser muito legal. Gustavo, a gente sabe que, assim, 4 vezes mais mulheres procuram por cirurgia bariátrica do que os homens, né? Não sei por quê, por mito, por medo, não sei por quê. Mas conta pra gente, quais foram os motivos que te levou a optar pela cirurgia bariátrica? Bom, pessoal, a minha história para tomar a decisão da cirurgia bariátrica, ela foi um pouquinho turbulenta. Eu demorei 2 anos para tomar essa decisão. Dentre esses 2 anos, eu fui ao médico 3 vezes para marcar a cirurgia e eu desisti. E eu tomei essa decisão porque eu já não sabia se eu iria acordar vivo no dia seguinte com a minha esposa. Eu tinha um quadro de apneia muito grave, onde eu ficava sem respirar. E eu cheguei ao meu patamar de 150 quilos. Foi quando eu operei, eu estava com esse peso. Então, assim, eu tinha várias comorbidades. E a partir do momento que eu tomei a decisão, que eu fui no médico, eu sei que parece que foi a melhor decisão da minha vida. E o que eu falo para vocês é por que eu não tomei essa decisão desde a primeira vez que eu fui no médico. Mas o que eu falo muito pro pessoal, a cirurgia bariátrica não é somente operar o estômago, mas é operar a cabeça também, tá? Lutar pela vida, né? É o principal motivo que faz com que a gente opte por essa cirurgia, né? Que é uma coisa que é mudança de vida mesmo. Mas e comorbidade? Você tinha alguma comorbidade? Bom, essa questão, assim, pessoal, eu operei com várias comorbidades. Como eu já falei para vocês no início, eu tinha um quadro de apneia muito grave, eu roncava demais mesmo. Minha esposa relata para mim que eu ficava quase 1 minuto sem respirar dentro desse quadro de apneia. Eu não conseguia dormir tanto por conta do ronco e preocupada comigo. Além disso, eu tinha pressão muito alta, muito desregulada. Eu já estava no limite, eu já estava na categoria do pré-diabético também. E sem contar que eu sofri de várias dores no joelho. E como professor, às vezes eu ia dar 3, 4 horários seguidos, eu não suportava de dor na lombar, por conta do sobrepeso que eu carregava junto comigo. Então, juntou tudo, né? A partir disso tudo aí, eu resolvi tomar a decisão da cirurgia bariátrica. E vale ressaltar que eu não queria ter feito a bypass, eu queria ter feito a sleeve. Ainda tinha um outro problema, que eu tinha um problema de refluxo muito grave que eu não sabia. E eu não pude fazer a sleeve justamente por conta desse problema de refluxo. A sleeve eu somente reduziria meu estômago e aumentaria muito mais a pressão dentro do estômago. Então, meu problema de refluxo continuaria. Por isso, então, que o meu médico optou por eu fazer a cirurgia bypass. Qual foi o apoio que você recebeu da sua família? Como que foi contar isso pra eles? Como que foi que eles lidaram com essa situação? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência, como foi. Também é questão que eu tinha vergonha de falar que eu fiz cirurgia bariátrica. Tanto que eu contei por um grupo muito restrito no início da minha família. Pelo menos eu tive apoio, principalmente da minha esposa, que ela falou assim, se é o que você quer, então vai, eu tô junto com você. E ela cuidou de mim todos os tempos do pós-operatório, tá? E até os 2 primeiros anos eu tinha muita vergonha de falar que eu tinha feito, porque eu já fui atleta. Então, eu era atleta de competição, de judô, tudo. Então, eu era, como se diz, atlético. E era meio vergonhoso para mim ter engordado e necessitar de uma cirurgia bariátrica para voltar ao meu peso de origem. E acabou que depois dos 2 anos e meio, 2 anos, eu realmente resolvi abrir o pessoal para falar, porque é um bem que ele é feito. E geralmente o que se dá certo tem que se compartilhar.
Porque eu vejo muitos amigos meus aí operados também que não cuidam da saúde, não cuidam da alimentação, não cuidam da suplementação de vitaminas depois da cirurgia. Então, para que faz cirurgia, sendo que não vai mudar o seu hábito de vida? E a partir desse ponto, eu passei realmente a contar para todos. Assim, eu não... É até estranho, porque quem olha para mim não fala que eu fiz cirurgia bariátrica. E... Porque eu fiquei com pouquíssima sobra de pele, eu sou uma pessoa extremamente ativa, como pode ver nas minhas redes sociais. E eu falei assim, não, eu vou começar a compartilhar um pouco da minha experiência sobre isso. Aí sim que eu passei a abrir para mais pessoas que realmente eu tinha feito esse processo. Muito bacana. Tá certo. Gustavo, conta pra gente um pouquinho de como que foi a sua recuperação, né? Fiz a cirurgia, acabei de passar por esse momento. Como que foi aí se recuperar do pós-cirúrgico? Olha, pessoal, meu processo de recuperação foi muito tranquilo, mas eu segui à risca tudo que o médico e a nutricionista falava pra mim. Eu não saí nada de fora, nada. No entanto, que eu operei e em uma semana... Então, eu operei numa sexta-feira, pessoal. Na quarta-feira eu já estava dentro de sala de aula dando aula, tá? Só que o perrengue de você passar pela fase líquida, pessoal, é muito custoso. Você não aguenta mais ver caldinho na sua frente, nem os copinhos de café de 50 ml, tá? No entanto que quando eu passei a mastigar, eu passei a dar tanto valor em mastigar alimento sólido que vocês não têm noção. E foi até estranho, porque eu não tinha nenhum traquejo na cozinha. Parece que eu tomei gosto por cozinhar. Porque parece que passei a sentir mais o gosto das coisas, sabe? Mas a minha recuperação foi muito rápida. Pra mim, eu acho que foi fora do padrão, em termos de tudo. Tudo mesmo. Conta pra gente, Gustavo, como é que foi enfrentar as crises de dumping, as crises de entalo? Você teve muitas, como que você lidou com isso? E como eu estava falando, pessoal, do processo de recuperação, tem vezes que eu perguntava pro meu médico se ele realmente tinha me operado, porque eu não tinha nada. Para não falar que eu não tinha nada, pessoal, eu tive um entalo, que foi quando eu comecei a comer comida sólida. Eu acho que eu estava tão ansioso para voltar a mastigar, comer comida sólida, que minha mãe tinha feito uma carne de panela. Eu entrei de cabeça nessa carne de panela, macinho demais, né? Esqueci de mastigar direito, e o entalo veio. E o retardado aqui, ao invés de esperar tudo, não. Foi tentar tomar água por cima. Piorou mais a situação. E dumping, pessoal, assim, eu tive uma vez, mas não foi pesado, tá? E eu não tenho problema com nada na minha alimentação, pessoal. Eu não tenho repulsa com nada, sabe? É muito estranho isso, mas por isso que eu até pergunto pro meu médico se ele realmente me operou. Porque não parece que eu não senti nada diferente. E sobre metas? Você tinha alguma meta? Sua meta era somente a meta médica? Como que você fez? Quanto tempo que você atingiu essa meta? Como que você faz para manter essa meta até hoje? Conta pra gente um pouquinho sobre metas. Olha, minha meta médica, eu atingi ela com 9 meses. Na verdade, eu não atingi minha meta médica, né? Porque minha meta médica era 69 quilos. E eu cheguei, o meu mínimo de peso a 77 quilos. Só que com 77 quilos eu fiquei muito magro mesmo, e eu não estava me reconhecendo. E o que eu fiz? Eu optei por subir de 77 para ficar variando entre 84 e 85 quilos, que era onde eu sentia melhor com o meu corpo. Não ficar tão magro. Mas foi estranho porque eu cheguei nos 84 quilos, mas eu mantive na faixa de 10 a 11% de percentual de gordura no corpo. Hoje eu estou um pouquinho acima disso, de percentual, mas o peso mantém por conta da pandemia. Então, agora que eu estou começando a voltar à minha rotina de treinos normais, tá? E, igual eu falei para vocês, eu era atleta antes de engordar. Querendo ou não, eu tenho o que eles chamam de memória muscular. E eu acho que isso me auxiliou sim, sabe? Na perda de peso e na recuperação de massa muscular. Porque o meu médico até estranhava, porque eu praticamente não perdia massa. Eu só perdia gordura. Eu consegui emagrecer de uma certa forma que eu mantive a minha massa muscular quase intacta, eu perdi pouquíssima coisa e eu estava perdendo somente gordura. Então, assim, o histórico de atleta me auxiliou sim, tá? Nossa, Gustavo, essa foto aqui, né, mostra assim como que foi a sua evolução, né, com tudo isso. Mas conta pra gente, você precisou de fazer plástica, né? Nós mulheres ficamos assim, enlouquecidas com as reparadoras que estão por vir, né? E pra você, como homem, você também passou por
cirurgia reparadora, né? Teve que fazer alguma plástica, teve que se cuidar um pouquinho a mais? Ou esse corpinho aí, ó, é só de malhar? Conta pra gente essa mágica. Bom, pessoal, com a questão do MC, eu acho que eu operei com MC de 43, se eu não me engano, tá? Porque eu tenho 1,70 m de altura, 72, se eu não me engano. E eu operei com 150 quilos. Então, meu MC estava muito alto. Mas essa questão do MC não pode contar muito, porque se for parar para pensar hoje na minha correlação entre peso e altura, meu MC está dando quase sobrepeso, né? Mas eu não tenho nada de sobrepeso, eu tenho pouquíssima gordura no corpo. Então a questão do IMC não vale de muito não, tá bom, pessoal? Então, igual, conforme vocês vão melhorando, vocês vão ver que o que vocês têm que levar em consideração é o percentual de gordura que vocês têm no corpo. Só que em compensação, para vocês terem uma noção, eu operei com 33% de gordura no corpo. E eu cheguei, o meu mínimo de gordura no corpo foi quando eu estava com 77 quilos, eu cheguei a 8% de gordura, que é muito pouco. E eu fiquei muito seco, meu rosto tava aquele rosto caverudo, sabe? Quando você vem aquele aspecto de atleta de bodybuilder, quando ele tá para subir no palco, que você vê as feições, tá, parece a caveira mesmo do rosto. Então eu me sentia feio, então eu preferi chegar um pouquinho mais acima. Bom, você já contou pra gente, né, que tem 5 anos que você fez a sua cirurgia. E hoje, você ainda faz acompanhamento multidisciplinar? Você ainda faz algum tipo de acompanhamento com os seus médicos? Conta pra gente. 5 anos depois, 5 anos se passaram, você tá magrinho, né? Já tá aí todo fitzão. Fala pra gente. Tem que fazer acompanhamento ainda? Faço. Como eu falei na pergunta anterior, pessoal, eu não abro mão de ao menos uma vez por ano eu ir na minha equipe multidisciplinar. Eu fazer todos os exames de sangue e principalmente, pessoal, fazer uma endoscopia. Isso é de suma importância, porque o que foi operado está por dentro, você não enxerga. E sem uma endoscopia, não tem como ver se você tem uma úlcera, não tem ver como está a evolução do seu estômago. E são doenças que acontecem de forma sorrateira, de forma silenciosa. Então, se você não monitorar, pessoal, a probabilidade de você ter alguma complicação é muito grande. Então, é aquela velha história, é melhor prevenir do que remediar, tá? E outra coisa, falta de vitamina no corpo causa várias coisas. Perda de cabelo, perda de memória, falta de atenção, sonolência, fraqueza, indisposição, tudo isso pode ser falta de vitamina no corpo. Tá certo que assim, já não tem mais cabelo, né? Tá acabando. Mas não é com questão de vitamina, aqui é com questão de estresse diário. Porque a vida de professor nessa pandemia, a gente está trabalhando 40%, 50% a mais do que o normal. Nossa, bacana. E sobre a sua alimentação hoje, Gustavo? Como que é a sua alimentação? Você tem vida social? Você sai, você passeia, você come de tudo? O que você faz? Conta pra gente. E tem uma coisa, pessoal, que eu falo pra vocês com muita propriedade. O primeiro ano eu era muito neurótico com dieta. Só que, como eu falei pra vocês, pessoal, eu passei a tomar gosto pela cozinha. No entanto que, por exemplo, agora eu estava até falando com a minha esposa, eu estou querendo começar a fazer um curso de culinária, um curso de gastronomia, para ver se eu consigo me especializar um pouco mais, aprender técnicas novas. E hoje, pessoal, eu falo para vocês, eu treino para comer mesmo, porque comer é bom, tá? Eu operei o estômago, mas o prazer de comer eu não perdi não, tá? Então assim, eu continuo comendo meu pão de queijo direto, eu vou na casa da minha avó, lá tem doce de mamão, doce de laranja, doce de figo. E graças a Deus eu não tenho dumping com nada. Isso me ajuda demais. Tenho o prazer de fazer coisa gostosa na cozinha. Igual ontem à noite mesmo eu fiz uma costelinha a molho barbecue de forno pra gente jantar. Então sabe, pessoal, eu como mesmo, só que depois eu compenso tudo na academia. A minha cabeça é cabeça de gordo ainda, pessoal, infelizmente. Só que tudo tem a sua compensação. Eu tomo a cervejinha até hoje, tá? A minha briga com o meu médico do esporte, ele queria que eu largasse a cerveja. Eu falei assim, não, a cerveja eu não largo, continuo tomando minha cervejinha tranquilamente. Só que, pessoal, lembrando, tudo é com moderação. Se você não exagerar, e você manter uma vida ativa de atividade física, pessoal, não tem segredo.
Não tem mágica. É o déficit calórico. Você gasta mais do que você come. Mas, ainda mais onde eu moro aqui, pessoal, Minas Gerais, culinária daqui, me desculpe o restante do país, mas pra mim não tem culinária melhor do que a nossa aqui de Minas Gerais. No entanto que o nosso pão de queijo aqui não adianta, não tem comparação. Aí você ainda pega um pão de queijo, você parte ele no meio, você taca uma lasca de queijo, uma lasca de goiabada, rapaz, aí é correr para abraço. Você ainda coloca um cafezinho junto, acabou. Então, pessoal, eu treino é para comer mesmo. Eu como tudo que eu gosto, não me restringo de nada. E aí, meus amores, tá gostando dessa história do Gustavo? Eu também tô. Gente, tem mais um monte de pergunta que eu tenho que fazer pra ele, mas eu vou ter que deixar pro próximo vídeo, porque esse vídeo já tá ficando muito longo, tá bom? Mas olha só, espera só um pouquinho. Assim que esse aqui acabar, já começa o outro. E a gente vai responder mais algumas coisinhas que vocês querem saber, tá bem? Vem comigo, ó. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Até daqui a pouquinho.